Olá, sejam bem-vindos ao podcast Liderança da Embraer. Eu sou o Charles Jaga, sou o diretor da Transformação Digital e da Inovação. E o RH me convidou para falar de um tema que é muito importante para esse nosso momento, que é no processo de divisão das equipes e formação dos novos times, a gente considerar, além do aspecto do perfil profissional e técnico, a gente considerar também a diversidade na formação desses times, qual a importância disso e como que a gente consegue avaliar se está fazendo bem essa distribuição. Então, para fazer uma discussão mais rica e a gente ter alguns exemplos mais interessantes, a gente convidou duas pessoas aqui para esse podcast. Convidamos a Silvana Mello. A Silvana é diretora da TCS, Top Creative Solutions, é especialista em desenvolvimento de talentos. Então, vai compartilhar aqui uma visão profissional, técnica sobre o mundo empresarial e os times e formações de times do mundo empresarial. E para fazer um paralelo criativo, interessante disso tudo, a gente chamou o Jorge Amorim Campos, mais conhecido como Jorginho. Jorginho, que imagino que todos conheçam, atualmente técnico da Ponte Preta, mas campeão do mundo aí, lateral na Copa de 94, campeão da Copa América, ex-jogador do Flamengo, do Bayern, enfim, Jorginho tem uma história incrível aí de sucesso. E ele vai fazer um paralelo quanto à formação de times, a importância da diversidade na formação de times no mundo do futebol, que também existe e também é bem interessante. Então, pessoal, vamos começar esse bate-papo. Eu queria ouvir primeiro da Silvana, por que é importante ter na equipe profissionais com diferentes perfis, diferentes habilidades, diferentes backgrounds? Quando a gente imagina um time, a gente imagina um time que precisa produzir algum tipo de resultado, né? Seja ele um resultado qualitativo, quantitativo, uma mistura dos dois, até porque uma organização, ela precisa ter resultados. Então, essa é uma primeira vertente. Então, eu como líder, eu preciso entender quais são esses resultados, o quanto que eu quero atingir no longo prazo, o quanto que eu preciso atingir no longo prazo. E esse é um ponto extremamente importante. O outro ponto é a diversidade, ela é um componente presente nos times de alta performance. Então, sempre que eu tenho um time onde está presente diferentes visões, diferentes experiências, diferentes estilos de atuar, eu tenho a presença de um componente de competitividade muito melhor do que os times que funcionam de uma maneira homogênea. Bacana, Silvana. Jorginho, faz um paralelo então para a gente no futebol. Qual a importância desses diferentes perfis na formação de uma equipe de futebol? Charles, prazer estar falando contigo, Silvana também. Eu vivo num mundo bem diferente, né? Ela falou sobre a questão dos resultados. No futebol, o resultado precisa ser imediato e positivo, né? A gente precisa ganhar. A vida de treinador, por exemplo, ela depende muito de vitórias. Você perde 3 jogos, você automaticamente já está na corda bamba. Então, essa questão da diversidade dentro do grupo é fundamental. Eu preciso, por exemplo, detectar rapidamente, porque nem sempre eu tenho esse privilégio de montar a minha equipe. Às vezes eu chego com o carro andando, a coisa está acontecendo, e eu tenho que detectar no grupo, eu já chego lá, já existe um capitão. Nem sempre é o perfil ideal, então eu tenho que detectar isso. Já aconteceu, por exemplo, no Vasco da Gama, por exemplo, em 2016, 2015 na realidade, que eu cheguei lá, o capitão era o Guinazu, mas ele já não era, ele era um capitão, um líder nato, mas dentro de campo ele não era um líder técnico. Então eu precisava detectar isso, eu precisei colocar ele no banco, eu tive que escolher um outro capitão. Então é muito importante quando, no caso meu como treinador, que no primeiro mês eu detecte exatamente a liderança técnica, a liderança tática, a liderança no grupo. Quem é aquele cara, por exemplo, que cada atleta ou todos os atletas levariam ele para comer na sua casa. A gente faz esse tipo de pesquisa quando a gente tem a possibilidade de ter uma psicóloga no grupo. Nós fizemos isso no Vasco da Gama. Aqui na Ponte a gente não tem, né? A gente está com uma situação financeira bem com dificuldade mesmo, mas é muito importante dentro de um time de futebol. Entre os 11 eu preciso de jogador de velocidade, mas eu preciso também de um jogador que no meio do jogo ele cadencie o jogo. Eu preciso de um jogador experiente, mas também preciso de um jovem de potência, de velocidade, de ter
condições de aguentar o jogo todo. Então, é mais ou menos disso, dentro desse perfil que a gente vai montando a nossa equipe. Pô, muito legal, Jorginho. Vocês veem como tem realmente uma analogia bem clara, né, entre o mundo dos negócios, o futebol, os esportes. Silvana, explica pra gente, quer dizer, além da diversidade no perfil técnico, que outros aspectos são importantes para um líder considerar na hora de montar esse time em termos de diversidade? Olha, a gente tem, a diversidade ela é ampla, né? Então, se a gente for pensar num time, e aí não necessariamente no time de futebol, porque né, tem homem, tem mulher, se a gente for pensar numa organização, você tem diversidade de gêneros, né, de gerações, de raças, de idades, né? Então, você pode ampliar a sua visão de diversidade de várias formas. E quando a gente imagina também um time, este time, que seja um time diverso, eles também têm diferentes estilos, né? Então a gente classifica mais ou menos em 4 tipos de estilos. Um que é mais executor, né? Que executa mais, que tem mais excelência na tarefa. Um outro que é mais relacional, que é o mais comunicador, né? Que normalmente é o mais entusiasta. Não sei como é que o Jorginho vai fazer isso, vai comentar isso no futebol. Vai se preparando aí. Um outro que é mais analista, né? Que é mais detalhista, que tem o foco no detalhe, na minúcia. E o outro que é mais planejador, que normalmente pensa mais no longo prazo, que tem um pensamento mais estruturado, né? Quer dizer, quando a gente olha para a diversidade do time, a gente olha para esses componentes que são componentes genéricos, mas a gente também olha para os estilos, né? E aí a gente também olha para a experiência, de onde a pessoa veio, né? Onde ela viveu, né? Então, você imagina num time você ter uma mulher que já é um componente de diversidade. Aí essa mulher é negra, que é outro componente de diversidade. Aí essa mulher mora na favela, que é outro componente, né? E você tem ela fazendo parte de um time, quer dizer, o quanto que esta mulher, com essas características, teve que se desenvolver emocionalmente para crescer no mundo do trabalho, para crescer na vida. Então, quando a gente olha para um time e analisa a diversidade, a gente põe na mesa uma série de coisas para poder lidar com esse time. Jorginho, como é que assim no futebol, além obviamente das habilidades técnicas do jogador, o que mais que você considera quando você está montando o time? Tem muitas coisas assim, importantes que a gente precisa ter dentro de um grupo, não apenas a parte técnica, né? A Silvana falou sobre essa questão da mulher negra, mulher negra e de favela. Eu desenvolvo um trabalho social. E aí conheço muito bem essa área, o quanto essas pessoas se sentem por baixo, o quanto elas ainda não têm assim, a coragem de se mostrar ou de mostrar o seu potencial. Isso acontece no futebol, por incrível que pareça. Tem alguns jogadores que têm um pouquinho uma capacidade intelectual melhor, até mesmo ele tem um cognitivo muito bom para o aprendizado, para aquela atividade desenvolvida, por exemplo, do trabalho tático ou trabalho técnico. E o outro já se sente mais acanhado em relação a isso. Então a gente precisa entender essa situação, detectar isso. Eu costumo ver dentro do meu grupo quem é casado e quem não é, a história do jogador, porque é fundamental isso, porque a gente pode, inclusive, dentro da história de vida dele, se ele veio de favela, se ele veio de comunidade, dificuldades e tal, a gente pode usar isso aí também como algo que seja motivador para ele e para todos. Eu tive um jogador que ele levava 4 horas para chegar no treinamento, todos os dias, no profissional, no Vasco da Gama, impressionante. E eu usei essa experiência dele para que eu pudesse motivar todos aqueles que estavam ali chegando com 15, 20 minutos de carro com uma tranquilidade. Então, a gente precisa conhecer, eu acho que é muito importante para mim, como treinador, eu conhecer verdadeiramente o meu grupo, não apenas a sua habilidade na função direta que ele está exercendo dentro da equipe, né? Seja um defensor, um meio-campo, um atacante, mas conhecer a sua história de vida, o que ele está vivendo no momento, para que, através disso, a gente possa fazer com que essa equipe caminhe com harmonia, né? Eu trabalho muito nessa área, gosto muito de trabalhar com psicólogo ou com um coach,
para que a gente possa extrair o máximo possível. Não parece importante, mas é. Algumas coisas, alguns detalhes, às vezes, a gente tem que entender, por exemplo, que o atleta, ele é gente, então ele tem problemas. Hoje mesmo eu dispensei um atleta, ou ontem dispensei um atleta, o padrinho dele morreu, e ele pediu para poder, pelo menos, estar no velório. Tem treinador que não libera. Não, você tem que trabalhar, você tem que vir, você tem que treinar junto e tal. Não, primeira coisa é a família, é o mais importante. Então, tudo isso a gente tem que entender, conhecer, para que a gente possa tirar o melhor do atleta. Pô, muito legal o depoimento, Jorginho. Silvana, que a gente falou da importância dos diferentes perfis e da importância da gente equilibrar a diversidade nos times, mas tem alguma armadilha aí? Tem algum ponto onde a diversidade é demais, ou perfis que não trabalhem bem juntos, ou eventualmente algumas áreas, algumas partes da empresa onde é importante ter a predominância de um ou outro perfil? Conta um pouco para a gente se tem alguma cilada. Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante o líder analisar o que ele precisa para a área dele, em termos de perfis, né? Essa leitura da necessidade, em termos de estilos, é muito importante. E aí a gente amplia essa resposta para líder de área de marketing, recursos humanos, engenharia, assim, o que é que eu preciso como líder para poder atingir os meus objetivos, né? Tendo isto respondido, aí eu consigo visualizar, quais perfis que eu preciso para compor essa equipe, tendo em vista esses resultados. Eu preciso entender se o que eu preciso trabalhar é numa linha muito mais relacional, de comunicação, né? Ou é numa linha muito de planejamento de projeto, e aí eu posso precisar de perfis que tenham um pensamento mais detalhista, mais concentrado, né? Eu posso ter uma necessidade de um perfil que seja mais executor, né? Que seja um pouco mais competitivo, que seja mais agressivo. Então, assim, tudo depende do objetivo da área que ele está gerenciando. Então, isso é muito importante. O importante é eu não ter um monte de gente trabalhando junto que seja igual, né? Mas eu também não ter o oposto, né? Um monte de gente diferente e eu não ter atividade para isso, né? Então, pensar nesse time de uma maneira estratégica é muito importante. Silvana, conta um pouco para a gente, na tua visão, a tendência natural do líder é preferir trabalhar com quem é mais parecido contigo, com quem dá menos trabalho, e às vezes montar um time mais diverso, ele te gera algumas complicações a mais na sua gestão. Como é que o líder ele evita cair nessa armadilha de preferir lidar com quem é mais fácil, com quem é mais parecido, e algumas dicas de como lidar com essa diversidade no mundo empresarial? Eu acho que, primeiro, o líder precisa se autoconhecer, né? Por quê? Porque quando ele se autoconhece, ele sabe tomar decisão com relação às pessoas que ele vai trabalhar, ele acaba fazendo movimentos, entendendo por que ele fez aquele movimento. Então, eu acho o primeiro ponto é o autoconhecimento. Então, quanto mais o líder se conhecer, melhor ele vai poder compreender as atitudes que ele mesmo toma com relação àquelas pessoas. O segundo ponto é conhecer as pessoas que fazem parte do time muito bem, né? Conhecer aonde estão os talentos, aonde estão as oportunidades de desenvolvimento, porque aí quando você faz isso, você consegue fazer movimentos. O terceiro é como é que você vai lidar com esse time que é um time forte. Obviamente um time que é mais diverso, ele é mais difícil de você lidar, né? Porque você tem ali pessoas diferentes, você tem que lidar com isso. Quando a gente monta um time muito forte, você põe na mesa uma série de coisas. Individualidade, às vezes arrogância, às vezes excesso de autoconfiança, a gente deve saber muito bem disso, né? E assim, lidar com tudo isso é muito importante. Não adianta você ter a diversidade, mas não incluir a diversidade, né?
Não adianta você ter um monte de gente diferente trabalhando junto sem incluir e sem fazê-las trabalhar em conjunto, né? Então, esse trabalhar junto é muito importante. Incluir as pessoas é muito importante. Posso acrescentar, Charles, alguma coisa em relação a isso? Claro. Por exemplo, eu como jogador, eu fui muito disciplinado. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Quando terminava os treinamentos, eu queria aprender, ficar cruzando, quer dizer, para cruzar cada vez mais. E nem sempre eu encontro jogadores assim. Então a gente precisa saber lidar com essa situação, entender o porquê daquilo, por que ele vai embora rápido, né? Porque é muito comum, quando o grupo está muito bom, quando o ambiente é muito bom, os jogadores ficam, hoje mesmo, os caras estavam descascando cana, batendo papo e até me deram cana. Então é muito legal um momento, mas tem jogador que vai e sai logo. Aí você tem que detectar qual é o problema, qual é a situação, por que ele está saindo rapidamente ali e por que ele não é tão aplicado assim. Você vai conhecendo melhor e aí você consegue extrair, você abraça o cara, tá junto com ele. Tem hora que você tem que dar uma chegada. Eu tenho um jogador aqui na Ponte que tem a questão do peso, que já teve comigo no Vasco, que é o Thales. Então, a gente entende qual é o problema dele e a gente tem que saber trabalhar com essa situação, porque é um potencial, mas se tiver com peso acima, ele não consegue render. Então, a gente precisa entender que nem todos vão ter o percentual de gordura 8, 9, 10, uns vão ter 14, mas que esse jogador também é importante para a equipe, apesar de estar acima do peso. Mas ele é fundamental, porque ele é um decisivo, ele é um jogador forte, ele é um jogador que não desiste, ao mesmo tempo, por ele ser mais forte mesmo, ele consegue suportar o confronto corporal dentro do jogo, e em algum jogo específico, vamos jogar no molhado, vamos jogar no sul. Esse jogador ele suporta mais do que um jogador levinho. Então, isso é muito importante, você entender essa diversidade dentro do seu grupo. Aqui do nosso lado, né, na Embraer, em especial, o meu time foi montado não faz muito tempo, é um time recente, a gente tomou esse cuidado desde o início. Então, nosso time tem diversidade de gênero, tem diversidade de formação, tem diversidade de idade, tem diversidade de tempo de casa, tem diversidade de lugares onde morou, de experiências profissionais, enfim, a gente tomou esse cuidado de ter um time que realmente tem uma visão de mundo, apesar de serem poucas pessoas, tem muito repertório ali dentro. Mas gera, obviamente, uma dificuldade de gestão. Eu sinto aí que o Jorginho tocou no ponto fundamental. Exige do gestor ouvir muito mais, respeitar muito mais, porque as pessoas são diferentes, então, eventualmente, você precisa respeitar essa diferença, óbvio, sem também cair na armadilha da indisciplina, né? E tomar um cuidado especial da integração desse time. Não é tão fácil integrar um time que é muito diverso. Às vezes você precisa forçar um pouco mais, criar um ambiente agradável, criar momentos onde eles possam interagir sem muita pressão, para que eles comecem a se conectar um pouco mais, se ficarem mais à vontade. E aí realmente o valor dessa diversidade, desse time diverso, vai aflorando cada vez mais quando eles se sentem bem, se sentem em casa, e você consegue respeitar as limitações de cada um, o time fica com uma performance maravilhosa. Só para complementar, Charles, eu acho que um ponto fundamental é você trabalhar emocionalmente o time, porque, na verdade, um time, ele ganha muito, mas ele também perde muito, né? E um time muito forte, ele também é muito vulnerável, né, ao mesmo tempo, né? Então, responsabilidade. Sem dúvida. Então, assim, conviver com essa polaridade é importante e conversar sobre a vulnerabilidade é importante, né? Porque muitas vezes você vê times que são muito bons, que perdem, mas não é conversado por que as pessoas perderam, né? Então, é muito importante você entender que a força também traz uma vulnerabilidade, você precisa trabalhar isso na equipe, né? Reconhecer, né, Charles e Silvana, o reconhecer que você tem falhas, né? Numa equipe de futebol, assim, nossa equipe é muito forte, por exemplo, ofensivamente, né? Dando só um exemplo. Mas a gente tem algumas dificuldades defensivamente, a gente tem tomado muitos gols. Por quê? E aí a gente coloca na mesa, e é muito importante essa questão da liderança também, de você detectar a liderança. A Silvana falou uma coisa muito interessante. Você se conhecer, e para mim facilita, porque eu fui jogador de futebol. Então, eles também conhecem a minha história. E eu trago história para eles, situações que eu passei, de que pode ser um grande auxílio para eles, se eles conseguirem detectar. Por exemplo, eu tive uma experiência que eu acho que
alguns acompanharam, de 90 para 94. 90 nós saímos nas oitavas de final, 94 nós ganhamos. O que nós fizemos de errado em 90, que a gente não poderia repetir em 94? Foi a primeira coisa que nós fizemos. Aí é que está. O grupo sendo forte, que foi o grupo de 94, que tinha Dunga, Bebeto, Romário, eu, Tafarel, Mauro Silva, tanta gente ali boa, Branco, a gente entendeu que em 90 nós falhamos em algumas áreas. E nós não deixamos com que erros de 90 acontecessem. Então eu procuro trazer para a minha equipe exatamente isso. A gente está falhando aqui, nós tomamos gol em bola aérea, nós somos um time alto, temos uma boa estatura, mas a gente ainda continua. Por quê? Vamos analisar o vídeo. Então a gente analisa direitinho e consegue chegar à conclusão de que a gente não está se posicionando bem. Isso é muito importante, principalmente os líderes do grupo, entenderem que são falhos. O meu capitão é o meu zagueiro, é um dos melhores jogadores da minha equipe, que é o Renan Fonseca. Então, é muito importante ele reconhecer o seu erro diante do grupo e falar, a gente precisa melhorar, porque aí ele tem toda a possibilidade, todo bom exemplo para chegar e cobrar os mais jovens. Então, é realmente muito importante a gente estar com esse ambiente bem em harmonia, para que a coisa possa fluir quando está bem, mas tem momentos que estão mal. As coisas estão tão ruins e a gente precisa também saber lidar com essas perdas, saber lidar com as derrotas, que é a nossa vida diária. Né? Essa união no grupo, né, Jorginho? Jorginho, queria que você comentasse pra gente a questão do craque, né? Na tua visão, às vezes eu fico com a impressão também que um time que tem craque demais, às vezes entra em conflito esses egos e essas personalidades. Como é que você enxerga esse ponto? Eu tive o privilégio de trabalhar em alto rendimento, né? Jogar em alto rendimento e lidar com todas essas coisas. Em 94 a gente tinha dois grandes nomes, que era Bebeto e Romário, né? Aqueles que se destacaram mais dos outros atletas. E hoje, como treinador, eu também já tive a oportunidade, durante 2006 a 2010, ser auxiliar técnico da seleção. Então, lidar com os grandes nomes. Ali fica mais fácil de trabalhar, porque ali são todos os grandes nomes. Mas sempre tem aquele que se destaca mais. Hoje, por exemplo, Neymar na seleção. Então, tem que saber lidar com essa situação. Eu, como treinador, eu tenho a seguinte ideia e filosofia de trabalho. Eu dou atenção ao craque, eu sei que ele é o craque do time, não é um tratamento diferenciado, mas a gente conversa realmente, até mesmo no particular com ele, mas a minha atenção maior é principalmente no time reserva, por incrível que pareça. Eu dou uma atenção muito grande ao meu time titular, treino meu time titular, taticamente eu costumo fazer o chamado 10-0, que é só posicional, a gente vai posicionando os jogadores, quando o lateral direito estiver aqui, você tem que dar uma posição, você tem que se posicionar aqui para que ele possa dar um recuo, ao mesmo tempo o volante tem que estar em tal lugar e tal. É um trabalho mais posicional. Mas a mesma coisa eu faço com o time reserva e com uma atenção maior. Por quê? Porque quem está no banco, ele já está um pouquinho insatisfeito. E o caso do craque do time, ele está satisfeito, ele está feliz, ele é titular e tal. Ele precisa só daquela massagem no seu ego, que é uma coisa muito natural dos grandes ídolos, né? E a gente sabe lidar, por ter sido atleta também, eu sei lidar muito bem com essa situação. Mas a minha maior preocupação é com aqueles que estão ao redor, que são jogadores importantes, porque esses vão fazer a diferença. De repente é esse que vai entrar no segundo tempo e vai marcar o gol da vitória. Então, de manter esse cara motivado, manter esse cara entendendo todo o sistema tático da equipe, eu costumo trabalhar dessa forma. E o craque, a gente consegue levar, para mim fica mais fácil, porque eu fui um jogador de alto rendimento. Então, quando ele olha para mim, ele também sabe, eu não sou qualquer um, ele sabe que ele tem que lidar com alguém que teve sucesso. Então, é mais fácil de lidar com essa situação. Silvano, você quer complementar, fazer algum comentário sobre... em geral, algum conselho para quem está montando o time agora? O cenário aqui, Jorge, até para você entender, quer dizer, os líderes estão no momento onde eles precisam, muitas vezes, dividir a equipe em dois e manter os dois lados funcionando tão bem quanto quando era junto. Então, é um desafio grande da liderança aqui da empresa. Você quer dar algum conselho para esses líderes, Silvana? Eu quero.
A gente entende o time em duas vertentes, em uma vertente que é produtividade, e a gente tem atributos de produtividade, que são objetivos, metas, enfim, diretrizes, e a positividade. Então, se eu fosse aqui dar uma dica, o que faz o time melhorar muito é a positividade. É o tanto que eu trabalho com esse time em termos emocionais, né? Porque os atributos de produtividade você consegue com o tempo indo melhorando, né? Mas a positividade, ela alavanca a produtividade. E, por incrível que pareça, muitos líderes pensam ao contrário. A produtividade alavanca a positividade, né? E é o contrário, né? Quando você motiva o time, quando você eleva o emocional, é que você consegue atingir mais resultados. Jorginho, você quer dar uma dica aí de campeão do mundo para os líderes da Embraer que estão passando por esse momento difícil de dividir os times? Eu acho que a gente tem que pensar sempre do lado positivo. Aconteceu, não dá mais para ficar olhando para trás, era assim, era muito bom e tal. Aconteceu, houve uma divisão, mas que na realidade pode ser uma grande multiplicação de potenciais aí, né? Eu acho que é um momento agora, sabe quando a gente perde um jogador? Eu tenho que trazer sempre futebol, não tem jeito, né? Quando a gente perde um jogador, 94 nós perdemos o Leonardo contra os Estados Unidos. Parecia que estava tudo perdido. E a gente falou assim, olha só, a gente está sem o Léo dentro do vestiário. A gente precisa dar nosso melhor, a gente precisa mais isso aqui. Olha só a nossa família, olha essa torcida aqui. Cara, são milhões de brasileiros esperando a gente. A gente não vai sair de novo como a gente saiu em 90 para a Argentina. A gente está com um jogador a menos. Então vamos suprir a falta desse atleta. Cara, vamos dar tudo, vamos dar o nosso melhor. A gente falou assim, Bebeto e Romário, não se preocupe. Nós vamos correr. Vocês precisam decidir, vocês precisam ir lá fazer alguma. Nós vamos dar aqui, eu, Dunga, a zaga toda, a gente vai lutar, vai fazer o melhor. Porque a gente era isso, nós éramos operários, eles eram aqueles caras que iam decidir o jogo. Então, acho que nesse momento é hora de juntar as forças. Aqueles que são apaixonados pelo que fazem, dar o seu melhor. Acreditarem muito, porque o potencial aí é grande. A Embraer é muito grande. E a gente sabe do potencial de vocês. Acreditamos muito, a empresa brasileira, estamos felizes por isso, entendeu? Vai permanecer aqui com a gente. Desejo sucesso a vocês, mas estejam unidos. Eu acho que o ambiente, como a Silvana falou, um ambiente bom, a gente chama de vestiário. Quando o vestiário é bom, até as limitações não são tão aparentes assim. A gente consegue fazer com que o cara limitado, o jogador limitado se torne um grande jogador, um jogador eficiente. Por quê? Porque o ambiente está bom, tudo flui. A bola que batia na trave entra. Então, se a gente conseguir fazer com que, nesse momento agora, o ambiente seja o melhor possível, meu amigo, pode ter certeza que eu fico até arrepiado um pouquinho, porque eu vivo disso, de fazer com que os meus jogadores estejam motivados, que eles peguem qualquer experiência da vida deles, difícil, que eles possam potencializar isso e fazer com que aquilo ali se torne uma coisa muito positiva. É momento de vocês arregaçarem as mangas, estarem juntos, serem amigos e falarmos assim, nós não dividimos não, nós vamos multiplicar, nós vamos mostrar que aqui a coisa é diferente, que nós vamos fazer o melhor e vamos fazer desse grupo aqui um grupo vencedor. É essa a minha dica. Muito legal a mensagem, Jorginho. Obrigado aí pela participação. Sucesso aí com Ponte Preta. Silvana, muito obrigado também por participar, por ajudar a gente nesse momento difícil. Este foi mais um podcast da liderança e o tema de hoje foi sugerido pelo Juliano Mendonça da Engenharia. Muito obrigada, Juliano. Se você gostou do tema, ou se quiser fazer como Juliano e nos encaminhar alguma sugestão, envie um e-mail para a Escola do Líder com o título Podcast da Liderança. Obrigada!